Olá, tudo bem? Continuando a nossa aula sobre derivadas, hoje nós vamos falar de outras regras de derivação, né? Eu tinha proposto de fazer quebrado essas três partes, mas assim, por questão de tempo e outras situações que aconteceram, eu achei melhor a fazer tudo uma aula só. Até porque eu acho que não vai dar tanto problema, porque senão eu vou apresentar simplesmente as regras. Vou falar uma ou outra coisa a respeito de alguma das regras, mas eu vou apresentar as regras e depois eu vou fazer alguns exemplos no quadro. Beleza? Então vamos falar da parte teórica dessa continuação dessas atividades relacionadas às regras de derivada. Agora nós vamos apresentar as regras de derivação de funções trigonométricas, tá? Vamos fazer uma interpretação gráfica da derivada da função seno e cosseno. As demais a gente vai apresentar a regra simplesmente porque ela precisa de elementos que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Eu optei por trabalhar primeiro as funções trigonométricas por questões de prática mesmo, tá? Mas não tem problema nenhum, vocês podem encontrar vídeos em que primeiro fale das regras de produto e quociente, não tem problema, tá? Mas a ideia vai ser a mesma. Mas eu achei interessante porque a gente trabalhou essa questão da interpretação gráfica, então eu queria trabalhar com vocês essa questão e depois a gente volta e fala das outras regras todas, tá bom? Então vamos abrir o GeoGebra para ver o que acontece lá no GeoGebra dessas discussões das funções, interpretações gráficas, beleza? Bem, então vamos começar primeiramente com a função seno, tá legal? Vamos fazer a função seno e daí a gente já vai fazer o gráfico da função seno e a partir desse gráfico a gente já vai ver algumas relações com a função cosseno, tá bom? Então vamos lá. Vai ser f de x igual a seno de x. Tá aí, eu tenho a minha função, né? Lembrando que quando a gente falou da interpretação gráfica, né? Nesses pontos aqui, onde eu tenho a tangente igual a zero, ou seja, é 180 graus, né? Esses pontos aqui eu tenho a tangente igual a 180 graus, né? Então vamos fazer uma relação aqui com a função cosseno, tá? Então eu vou chamar g de x a função cosseno de x, certo? Olha lá que interessante, né? Por quê? Porque aonde a tangente é zero, na minha função cosseno é o meu zero, ou seja, onde a tangente é zero, né, de 180 graus, né, aqui é zero na minha o zero da função, né. A mesma coisa aqui, ó, aqui nesse ponto é zero, aqui vai ser o zero da função e assim vai indo. Então o que eu posso nessa perspectiva dizer que a derivada da função seno é a função cosseno, certo? Por quê? Por conta dessa relação da interpretação gráfica que nós temos aqui. Agora vamos pensar o seguinte, vou apagar a função seno e vou deixar a função cosseno somente, tá? Então, as mesmas características. Bem, vou colocar a função seno só para a gente observar, né? Olha lá, aqui nesse ponto, certo? Nesse ponto também eu tenho a minha questão dos meus zeros. Só que nós temos um pequeno probleminha, né, nesse ponto aqui, ó, tá? Então vamos ver o que vai acontecer, ó. Então eu vou colocar assim, ó, menos seno de x, certo? Olha lá o que aconteceu. Ele ficou no mesmas perspectivas, tá? Só que, ó, aonde acontece os zeros ele mantém, né, essa mesma condição, só que daí a questão aonde ela é positiva, onde ela é negativa que é o problema, não é exatamente aqui. Aqui você pode observar que dá a mesma situação, ó, se eu colocar a função seno, ó, dá o mesmo ponto aqui para elas, tá? Mas não, é na questão aonde ela é positiva, como ela vai crescendo aqui, ó, ela é positiva, aí ela vai decrescendo e assim vai indo. Então essa relação entre elas nesse sentido. Então eu posso dizer o quê? Que a derivada da função seno é o cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Beleza? Agora vamos voltar para a parte teórica lá. Bem, então ali nós temos, ó, a derivada do seno de x é cosseno de x e a derivada do cosseno de x é seno de x, menos seno de x, tá bom? Então a se atentar com essa questão desse sinalzinho aqui. Beleza? A derivada da tangente é a secante ao quadrado de x, tá?
Essa derivada da tangente a gente poderia trabalhar com uma outra regra que nós vamos falar mais para frente, mas eu só achei melhor só apresentar a regra mesmo, tá? E as demais são: a derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente de x, a derivada da secante é secante vezes a tangente de x, e a derivada aqui a derivada da cotangente, perdão, aqui esqueci de escrever, a cotangente é menos cossecante ao quadrado de x, tá bom? Então essas são as regras das funções trigonométricas, beleza? E agora vamos pensar o seguinte, né? Vamos ver algumas o que acontece quando a gente vai derivar funções que são formadas por multiplicações ou divisões, certo? Então, a gente poderia pensar inicialmente, né, como Leibniz pensou, mas depois ele já verificou e por conta disso a regra é, é, é crédito do Leibniz, né? Então, assim, a primeira ideia a gente poderia pensar em fazer como se fosse a soma ou subtração, tá? Então vamos fazer o teste. Vamos pegar a função f de x igual a x e a função g de x igual a x ao quadrado, certo? Derivando separadamente, a derivada de x é 1 e a derivada de x ao quadrado é 2x, tá? Já aplicando as regras que a gente já viu anteriormente, tá? Efetuando a multiplicação, então 1 vezes 2x, 2x. Agora, se nós fizermos a multiplicação de f de x vezes g de x, é x ao cubo. E a sua derivada, então, seria o quê? 3x ao quadrado. Então, percebam que há uma diferença aqui. Então, nesse caso, eu vou apresentar a regra para vocês. Então, o que eu quis? Eu quis só mostrar que essa questão da derivando o produto ou a divisão termo a termo não funciona aqui, tá? Existe uma regra, tá? E a regra é dada da seguinte forma, né? Se f e g são funções deriváveis, então a derivada do produto de f vezes g seria aqui a derivada é a função f vezes a derivada de g mais a função g vezes a derivada da função f. Essa é a regra. Podem ficar tranquilos que a gente vai fazer alguns exemplos a respeito disso. A derivada do quociente, né? Ou seja, a derivada de f por g de x seria o quê? G de x vezes a derivada de f de x, né? Menos f de x vezes a derivada de g de x sobre g de x ao quadrado, certo? Então essa é a questão. Então, ó, mantém g, faz a derivada de f, menos a, a função f vezes a derivada de g, beleza? Agora vamos fazer alguns exemplos dessas regras todas para entender melhor como é que fica cada um desses casos, beleza? Pessoal, eu também não sei por qual motivo, né? Tentei arrumar ali, mas não deu certo, que o LaTeX, quando eu fui tentar inserir o logaritmo natural, ele não aceitou. Então eu vou colocar aqui para vocês, tá? O logaritmo natural. Só relembrando, o que é o logaritmo natural? O que é o ln de x? O ln de x é o logaritmo de x na base e, tudo bem? Bem, então, o que seria a derivada do ln de x? A derivada do ln de x é 1 sobre x, beleza? É isso só, tá? Então, conforme vão aparecendo os exercícios, a derivada do ln é 1 sobre x, tá? Bem, então vamos fazer essa derivada aí, né, da função f de x igual a x vezes e elevado a x, certo? Eu já coloquei a regra da derivada aqui, ó, perdão, faltou só enunciar isso daqui, né, ó. A derivada do produto, né? Então, assim, eu tenho o produto entre duas funções. Eu tenho uma função polinomial e uma função exponencial, tá? Então, aqui no caso, eu já coloquei f de x, mas poderia colocar outras letras. Então, esse cara aqui, só para ficar parecido com a nossa regra aqui, eu vou dizer que ele é meu f de x e esse aqui é o meu g de x. Portanto, né, a derivada de f' de x vai ser igual a quem? F de x, então, é x vezes a derivada de e elevado a x mais g de x vezes a derivada
de x. Tudo bem? E esses resultados a gente já conhece, né? Então vai ficar f' de x, vai ficar x vezes a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, mais e elevado a x, a derivada de x é 1. Então aqui eu posso colocar o e de x em evidência, portanto, então a minha derivada e elevado a x vai ficar quem? E elevado a x que multiplica x mais 1. Beleza? Então essa aqui é a ideia. Lógico que tem outros exemplos que você pode procurar na internet, no livro, que vai mostrar, mas a essência é essa. Você tem que identificar as funções, certo? E, feito isso, aplicar a regra. Poderia ter uma função trigonométrica ou uma função exponencial, no caso aqui, função exponencial e função polinomial, né? Que o caso recai sobre essa regra, beleza? Agora vamos fazer uma que é uma função quociente. Pessoal, antes de eu fazer o enunciado ali, eu queria dizer para vocês que eu estou fazendo primeiro as derivadas do produto e quociente, mesmo que na parte didática eu apresentei primeiro as funções trigonométricas. Por quê? Porque quando eu for fazer algumas derivadas trigonométricas, eu vou precisar usar esses conceitos aqui, tá bom? Então, a função que a gente vai trabalhar aqui, eu vou chamar de h de x, para não ter... vai ser dada da seguinte forma, né? X ao quadrado mais x menos 2 dividido por x ao cubo mais 6. Certo? Então eu tenho aqui as características dessa função, ou seja, aqui no caso, esse cara faz o papel de f de x e esse daqui faz o papel de g de x. E agora é aplicar na regra. Então, a derivada de h vai ficar o quê? X ao cubo mais 6, que multiplica a derivada de x ao quadrado mais x menos 2, menos x ao quadrado mais x menos 2, que multiplica a derivada de x ao cubo mais 6. Tudo isso dividido por x ao cubo mais 6 ao quadrado. Eu não vou trabalhar com essa parte aqui, porque vocês estão observando que eu já tenho um baita de um trabalho para resolver aqui, então não há necessidade de trabalhar com isso daqui. Então, ficaria de que jeito? A derivada de h ficaria x ao cubo mais 6 vezes a derivada de x ao quadrado é 2x mais 1, menos x ao quadrado mais x menos 2, que multiplica 3x ao quadrado, tudo isso dividido por x ao cubo mais 6 elevado ao quadrado. Então, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou efetuar todas essas multiplicações aqui, certo? Fazer esse vezes esse vezes esse, todos os processos multiplicativos aqui. E quando eu terminar de fazer todos esses processos multiplicativos, eu vou chegar nesse resultado aqui, ó. Que a galinha de x vai ser igual a menos x à quarta menos 2x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 12x mais 6, tudo isso dividido por x ao cubo mais 6 elevado ao quadrado. Tá? Vou arrumar aqui. Mais 6x ao quadrado mais 12x mais 6. Tá certo?
Então, quando eu fizer isso, eu vou chegar nesse resultado aí. Beleza? Bem, agora vamos fazer a derivada de algumas funções trigonométricas aí, tá bom? Vou fazer duas, só para depois o resto a gente vai fazendo de acordo com a necessidade dos exercícios que nós faremos. Então, vamos calcular essa derivada. Bem, primeiramente essa derivada é o produto entre duas funções, uma função polinomial e uma função trigonométrica. Então, vai ficar de que jeito? Então, a derivada y vai ficar x ao quadrado vezes a derivada do seno mais o seno vezes a derivada de x ao quadrado, tá? Então daqui eu tenho que y vai ficar x ao quadrado, a derivada do seno é cosseno de x mais seno de x, e a derivada de x ao quadrado é 2x. Aqui eu quero falar uma relação muito importante, porque assim, aqui é seno de x e 2x, então não há processo multiplicativo entre eles. Por quê? Porque essa função é trigonométrica e essa aqui é a função polinomial. Então não pode fazer qualquer processo multiplicativo aqui. A gente só pode ajeitar os termos aqui. Eu indico o processo multiplicativo, mas eu não posso efetuar a multiplicação do x com o x, tá? Beleza? A mesma coisa aqui. Então, y vai ficar igual a x ao quadrado cosseno de x mais 2x que multiplica seno de x. Se você quiser colocar o x em evidência, aí poderia ficar assim, y é igual a x que multiplica x cosseno de x mais 2 seno de x. Mas não há necessidade, só por questão de estética, né? Mas chegando aqui já está de bom tamanho. Beleza? Agora vamos fazer um outro exercício aí envolvendo outra derivada. Bem, aqui nós vamos calcular a derivada da tangente de x. Mas espera lá, tangente a gente já tem a regra lá, já. Mas vamos mostrar como é que chegamos nessa regra aí. Tá? Bem, a tangente o que ela é? A tangente a gente já viu que é seno de x sobre cosseno de x. Opa! Apareceu um quociente aqui, ou seja, uma divisão. Então a gente vai aplicar a regra da divisão agora, tá? Então vai ficar de que jeito? Então, a derivada da tangente de x vai ficar o quê? Cosseno de x vezes a derivada do seno de x menos seno de x vezes a derivada do cosseno de x, tudo isso dividido por cosseno de x ao quadrado, tá? Então daqui eu tenho que a derivada do seno é cosseno, então vai ficar cosseno de x vezes cosseno de x menos seno de x, a derivada do seno é menos seno de x, tudo isso dividido por cosseno de x ao quadrado. Arrumando aqui, eu vou ter cosseno de x vezes cosseno de x, vai ficar o quê? Cosseno ao quadrado de x, menos com menos, mais seno vezes seno, seno ao quadrado de x, tudo isso dividido por cosseno de x ao quadrado. E aqui em cima, ó, aqui em cima eu tenho a relação fundamental. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Então aqui vai ficar 1 sobre cosseno de x ao quadrado. Reescrevendo esse termo, eu posso colocar isso aqui como sendo 1 sobre cosseno de x elevado ao quadrado. 1 sobre cosseno de x é secante de x. Então, isso aqui é secante ao quadrado de x. Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Beleza? Tem mais exemplos, mas assim, eu quis mostrar a essência dessas relações trigonométricas, tá? E conforme os exercícios vão aparecendo, é só aplicar as regras que vão dando certo os exercícios. Beleza? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade e de outras universidades, né?
porque, como eu sempre digo aqui no canal, né, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Feito, um forte abraço para vocês, se cuidem e bebam chimarrão. Tchau, tchau, um abraço.